Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano publica a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. A mensagem pede diálogo entre as gerações, educação e trabalho como instrumentos para construir uma paz duradoura. Congresso Nacional vota projeto de lei orçamentária para 2022. Supremo Tribunal Federal prorroga prazo para governo se manifestar a respeito da aplicação de vacinas em crianças. Continua a nossa série especial sobre presépios. Mostraremos para você o olhar de pintores renomados sobre a natividade. Na série sobre as obras sociais Canção Nova, educação infantil gratuita e diferenciada com atividades ao ar livre que trabalham valores. Fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib, completa 85 anos de fé e coragem. O fundador da comunidade Canção Nova celebra hoje mais um ano de vida, completando 85 anos de história e muitas obras realizadas com fé e coragem. E hoje é um dia especial em que comemoramos o dom da vida do Monsenhor Jonas Habib, que teve início com a Santa Missa. És precioso para mim, Senhor. O sol brilhou mais forte, tudo se renovou, mais um ano para agradecer as bênçãos de Deus e o dom da vida do fundador da Canção Nova. O dia aqueceu o coração de cada um que acompanhou as duas celebrações em ação de graças pelo aniversário de Monsenhor Jonas Habib. No início da manhã, a missa foi presidida por Padre Wagner Ferreira no Santuário do Pai das Misericórdias. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. Neste dia 21 de dezembro... Transmitida pelo Instagram da Canção Nova, Monsenhor Jonas celebrou a missa de sua casa. Com delicadeza e alegria, deixou seu recado ao povo de Deus. Eu agradeço a Deus, porque Ele teve confiança em mim e colocou nas minhas mãos uma canção nova. E mais ainda, eu dou graças a Deus, porque nós cantaremos uma canção nova. Um dia de homenagens, afinal, são 85 anos de história e muitas graças. Uma vida dedicada à salvação das almas, a propagar o amor de Jesus nas nações e ofertar seus dons aos projetos de Deus. Obrigado, muito obrigado. Olha, ainda nesta edição nós vamos voltar a falar do aniversariante do dia, Monsenhor Jonas Habib. E nesses 85 anos de história, muitos foram os sonhos do Monsenhor Jonas Habib. Um deles foi realizado de forma grandiosa: educação infantil gratuita e diferenciada. Você já imaginou uma tartaruga na escola e plantar berinjela? Pois é, além do ensino multidisciplinar de qualidade, a educação infantil do Instituto Canção Nova tem atividades ao ar livre que trabalham valores, virtudes. Pois é, elas estimulam todos os aspectos do desenvolvimento infantil e tudo isso gratuitamente. Vamos conhecer? O pequeno Gabriel contempla o sonho de Dom Bosco que se tornou realidade. Crianças alicerçadas numa educação que visa formar bons cristãos e honestos cidadãos. Os sapatinhos já foram retirados. E aqui, para entrar na capela, tudo é sob medida. A porta é do tamanho deles. E já começou. A adoração aqui também é na linguagem dos pequenos. Todas as quintas-feiras elas têm adoração aqui. É a aula da quinta é a aula na capela. Então elas entram, tem um momento com
com as pessoas que conduzem, com música, com oração, com louvor e com temas específicos da nossa igreja. A profunda espiritualidade caminha junto com o ensino pedagógico multidisciplinar. Da tela do computador, da tela do data show, nós saltamos para as telas de pintura, para a produção de mosaicos, para o sistema preventivo de Dom Bosco também. Tem até brinquedoteca, mas que aqui é levada muito a sério pelos profissionais. Uma escola que pensa no espaço para brincar é fantástico, né? Pensa numa clínica onde você entra e lá tem um lugar onde se faz o diagnóstico, onde se... é aqui. Essa educação diferenciada do Instituto Canção Nova não para por aqui, vai para além dos muros. Aqui fora, as crianças têm contato com a natureza, como atividade na horta, por exemplo, com mais de 10 metros quadrados. E nesse espaço, ao ar livre, tem até animal. Tudo aqui tem sentido. Porque a gente promove essa conscientização na criança da importância de zelar pela nossa casa comum, né? Assim como o Papa Francisco diz, né, nos seus escritos também. Então aqui, desde pequeninas, as crianças já aprendem a cuidar do outro a partir do cuidado com a horta. Mas a grande sensação por aqui são mesmo os animais. As tartarugas e os coelhinhos têm até nome. A presença dos bichinhos auxiliou e muito no comportamento dos pequenos. A criança chega na escola e já chega assim, eu não quero deixar meu pai e minha mãe. E aí quando a gente apresenta que tem um filhote de coelho, que tem uma jabuti para a gente alimentar e cuidar, aquela criança percebe-se que ela é útil e necessária nesse processo. E ela entra na escola e vai trabalhando todas as suas emoções aqui junto com os animais. E criatividade é o que não falta. O que será que um cotonete, uma esponja e um pincel de barbear estão fazendo na sala de aula de nível 2? E quem vai explicar para a gente é a professora Eveline. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo uma releitura dessa obra Árvore de Primavera. Foram 4 etapas, nós precisamos de 4 dias para fazer, né? Porque cada etapa precisou ser feita num dia para secagem, né? E ficou essa obra de arte maravilhosa das crianças do nível 2. Uma educação que não pretende ser passageira e se propõe ser transformadora. A ideia é um ensino que fique para a vida toda? Isso mesmo. Para que eles possam, quando sair daqui, estar preparado para viver esse tempo e esse caminho, né? Formando esses homens novos. Enquanto brincam, os pequenos assimilam valores. Pequenas sementes que, se regadas, serão fortes amanhã, garantindo a geração de homens novos que poderão fazer a diferença em qualquer lugar que estiverem. São trabalhos lindos como esse que você ajuda com a sua contribuição. Amanhã nós vamos falar sobre as atividades do ensino médio no Instituto Canção Nova. E a campanha de arrecadação Canção Nova Ajuda continua até o domingo, dia 26. Ajude você também as obras sociais Canção Nova. Acesse agora cnajuda.cançãonova.com e faça a sua doação. O Vaticano publicou hoje a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz. Francisco faz um convite para construirmos juntos um mundo de diálogo, começando pela abertura entre as gerações. O Santo Padre fala mais uma vez de sua preocupação com o aumento da produção de armas em todo o mundo. O tema da mensagem em 2022 é diálogo entre as gerações, educação e trabalho, instrumentos para construir uma paz duradoura. O texto foi publicado poucos dias antes do Dia Mundial da Paz, celebrado em 1º de janeiro. O Papa fala da atualidade de situações que o preocupam, como o aumento de conflitos em diversas partes do mundo e a produção de armas, que ele afirma é maior hoje do que durante a Guerra Fria. Diz também de outras dores deste tempo, como a crise climática, a pandemia
e a fome que aflige a tantos. O pontífice ressalta no texto que, ao mesmo tempo em que a paz é uma dádiva do alto, é também o fruto de um empenho compartilhado. Por isso, ele fala da arquitetura, de um artesanato da paz que diz respeito a todos nós. E cita o diálogo entre as gerações, a educação e o trabalho como caminhos para serem seguidos para a construção de uma paz que seja duradoura. A mensagem também foi apresentada na sala de imprensa da Santa Sé pelo cardeal Turkson, que é responsável pelo setor do desenvolvimento humano integral aqui no Vaticano. Ele, ao lado de sua equipe, expôs um projeto de trabalho para todos. Será uma grande operação de escuta de todos aqueles que, em diferentes lugares, procuram soluções criativas para problemas do trabalho. Na coletiva de imprensa, o cardeal Turkson ainda respondeu aos jornalistas que pediram para que ele explicasse, esclarecesse sobre uma possível renúncia ao cargo de prefeito desse dicastério. Ele disse que o seu mandato vence em 2021, ou seja, esse ano, e que ele colocou nas mãos do Papa para que ele decida o seu futuro. E afirmou que está nessa missão para apoiar o Santo Padre no seu ministério. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias. E agora em conexão com Brasília. Quem está lá é o jornalista Ronaldo da Silva, que traz as informações deste dia. Boa noite, Ronaldo, bem-vindo. Olá, Adriana. Olá, Reinaldo. Boa noite para vocês. Olha, o dia foi de bastante chuva aqui na capital do país, mas as notícias não param. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, estendeu o prazo para o governo federal se manifestar sobre a vacinação de crianças contra o coronavírus. O ministro, que até então tinha exigido resposta em 48 horas, ouviu o pedido da Advocacia Geral da União e adiou o tempo limite. Na última quinta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da vacina da Pfizer a crianças de 5 a 11 anos de idade. Porém, a autorização não garante a vacinação, que deve ser fornecida pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. Após a publicação da Anvisa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que o governo se manifestasse sobre a decisão dentro de 48 horas. No entanto, o prazo foi estendido para até o dia 5 de janeiro, em decorrência do pedido da Advocacia Geral da União. Lewandowski exigiu que até a data sejam apresentadas informações sobre a inclusão das crianças nessa faixa etária à vacinação, como também cronogramas e resultados das consultas públicas que serão organizadas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. De Brasília, Aline Menezes para o Canção Nova Notícias. O Boletim Focus do Banco Central divulgou uma nova previsão do Produto Interno Bruto, PIB, deste ano. O índice sofreu uma leve redução e deve ficar com pouco mais de 4,5%. O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos no país. Para este ano, o resultado deve ficar em pouco mais de 4,5%, de acordo com dados do Banco Central divulgados nesta semana. A previsão anterior era de um aumento de 4,65%. Para 2022, a expectativa é de crescimento de 0,5 ponto percentual. Em 2023, o mercado financeiro projeta a expansão do PIB de quase 2%. E isso não é bom, né? Porque vem caindo. Para o ano de 2022 já está previsto um crescimento ainda positivo, mas muito pequeno. Então, a economia só iria melhorar a partir de 2023. A boa notícia é em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. É o cálculo da inflação. Ele mede o poder de compra dos brasileiros de acordo com a renda. Esse índice deve ficar entre 10%, o que significa uma estabilização nos preços de produtos e serviços. Barato não tá não, né? E também o que falta é a gente com dinheiro. Em 2021, a alta na inflação foi influenciada principalmente pelo preço dos combustíveis. Para o presidente do Sindicombustíveis do DF, Paulo Tavares, o preço deve se manter alto no ano que vem. As variáveis todas que interferem no preço da gasolina e no diesel são variáveis que podem manter com a economia num preço estável para o ano de 2022 ou pequena alta. Não há ainda tendências de grandes ou fortes baixas. O economista lembra que a análise dos dados é fundamental para traçar políticas públicas no setor econômico. Então, todos esses números são importantes
para que a autoridade monetária possa traçar as metas, as diretrizes da sua política e sentir um pouco o que o mercado está, de alguma forma, lendo, né, as questões econômicas. Deus vai ajudar, que a gente vai vencer tudo, passar logo por isso e ter mais dinheiro para gastar. Em nome de Jesus. Hoje começou o verão e você deve ter percebido isso pelo forte calor que marcou o dia. Mas além das altas temperaturas, as chuvas também são bem características nos próximos 3 meses. E enquanto tem gente que comemora, outros se preocupam com o volume de águas. A espera pela chuva parece ter chegado ao fim. Em dezembro, caem as primeiras gotas que não apareciam desde abril. E assim trazem mais cor e leveza ao sertão nordestino. Principalmente porque a gente já está convivendo com a seca, convivendo com este período seco, desde abril ou maio deste ano. Além de água, a chuva traz a São José de Piranhas, na Paraíba, esperança de tempos melhores. Nossos reservatórios e açudes se encontram secos, então precisamos que essas chuvas venham para poder enchê-los novamente. Há também a questão da agricultura e da pecuária, em que os trabalhadores necessitam da água para as suas plantações e para os seus animais. E essa esperança deve se concretizar. Às 12 horas e 59 minutos desta terça-feira, teve início no Brasil o verão, estação que será marcada por muito calor e chuva. É o período chuvoso de boa parte do nosso país. A chuva é menos expressiva somente nos extremos norte e leste do país. O termômetro ficará de 4 a 5 graus acima da média nesse verão. Com isso, aquelas chuvas de fim de tarde devem se intensificar. Geralmente acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. No verão é muito comum a gente observar, então, períodos intercalados de dias mais chuvosos e de dias mais secos, principalmente sobre o centro e sul do país. Enquanto as nuvens trazem alegrias e esperança de um lado, de outro vem a preocupação. Afinal, com a inconstância das precipitações e o alto volume de águas em alguns momentos, a produção agrícola sofre. Aqui, o cultivo de algumas culturas tende a cair 30% nesse período. Tudo que é demais para a horta é ruim. Chuva demais é ruim, chuva de menos é ruim, calor demais é ruim e frio demais é ruim. Mas uma coisa é certa, a terra encharcada de agora vai servir de sustento para logo mais. A nova estação promete muito calor e chuva para os próximos meses. A quarta-feira será de tempo instável em todo o país. No Nordeste, a chuva persiste no oeste da Bahia, sul do Maranhão e Piauí. Alerta de temporais nas demais regiões, principalmente na costa de São Paulo, devido à formação de um sistema de baixa pressão. Destaque também no sul do país, com temporais a qualquer hora, desde o Paraná até o norte do Rio Grande do Sul e no centro-oeste, em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Sol apenas nas áreas claras do mapa. Mesmo com a instabilidade, o dia será quente. No Rio de Janeiro, a temperatura pode atingir 36 graus. Bom, gente, o Congresso Nacional está votando hoje o projeto de lei orçamentária para o ano que vem. Vamos ver se a gente consegue agora o contato com a Camila, lá no Congresso Nacional. Não deu certo de novo? Que pena. Gente, a gente tentou 2 vezes esse link lá em Brasília, mas não deu certo. A gente continua com o jornal aqui. Agora nós vamos para São Paulo, com a Danusa Rego, porque lá tem eventos culturais e um deles é destaque aqui no Canção Nova Notícias. Vamos com a Danusa. Boa noite, Danusa. Bem-vinda. Boa noite para vocês aí no estúdio, boa noite para todo mundo que nos acompanha. E na segunda reportagem do especial É Tempo de Apreciar o Nascimento de Jesus, nossa equipe mostra o olhar de pintores renomados sobre a Natividade. O Museu de Arte Sacra de São Paulo tem mais de 10 mil peças em seu acervo. E todos os anos, com a proximidade do Natal, a instituição se volta para essa temática. Aqui nesta sala nós temos uma exposição com 31 peças. É isso mesmo, Beatriz? Como é que foram feitas a seleção dessas peças?
Então, todos os anos, quando nós pensamos na exposição do Natal, nós escolhemos os nossos presépios. Mas este ano nós resolvemos fazer uma coisa diferente. Nós escolhemos, dentre a pinacoteca do museu, aquelas telas que retratam o tema Natividade. Não somente o nascimento de Jesus na manjedoura, como os antecedentes e a própria infância de Jesus. É uma interpretação de 31 autores sobre a Natividade. Sim, e autores de diversos países, de diversas épocas, de diversos estilos e de diversos materiais. Nós temos tanto cerâmicas, como óleos sobre tela, como aquarelas e óleos sobre madeira expostos nesta mostra. Algumas peças raras do século XVI. Sim, do século XV, do século XVI e do século XVII estão entre as preciosidades que nós podemos, desta vez, dar ao conhecimento do público. Ok, obrigado por suas informações. De São Paulo, Sidney Fernandes para o Canção Nova Notícias. Olha, a gente muda de assunto agora para falar um pouquinho de economia e comércio, porque a movimentação esta semana no comércio é intensa. O desejo de presentear alguém também leva muita gente às lojas. A pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers, feita em todo o país, aponta que até o dia 25 de dezembro a estimativa de vendas seja 16% a mais que a registrada em 2020. Época de Natal e os shoppings ficam mais movimentados. Pessoas com sacolas na mão e escolhendo mais presentes. A expectativa dos shoppings é que o fluxo de pessoas até o dia 25 de dezembro seja 17% superior ao observado em 2020. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers, realizado em todo o país, a estimativa de vendas é de 16% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda segundo este levantamento, o setor de shopping deve movimentar só esta semana do Natal mais de 5 bilhões de reais. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas informou que a expectativa é de que 77% dos consumidores comprem mimos para filhos, pais, familiares ou amigos este ano, retornando ao patamar de consumo pré-pandemia. E o gasto médio de cada presente será de R$ 122. O Rodrigo fez até lista para este ano. Até que esse ano, depois desse tempo de pandemia, a gente conseguiu se recuperar um pouco, principalmente na parte financeira, e deu para realmente dar uma melhorada nos presentes em casa. Ainda segundo as pesquisas, cerca de 123 milhões de pessoas devem ir às compras neste final de ano. E as principais justificativas dos consumidores que não vão comprar são: falta de dinheiro, 26%, não gostar ou não ter costume, 19%, ou desemprego, 16%, como é o exemplo da família da Patrícia. Esse Natal não vai ter troca de presentes na casa dela. Esse ano ninguém deu presente para ninguém lá em casa. De certa maneira, é isso que mudou, os valores mudaram um pouco, né, na população do mundo inteiro. Em 2021, a Arquidiocese de Belo Horizonte completou 100 anos. Para celebrar esta longa história junto do povo de Deus, uma exposição sobre o seu centenário está sendo realizada em um museu da capital mineira. Por isso, nós vamos saber um pouco mais sobre este assunto na reportagem de Gabriele Dutra e Vitor Ferreira. Um século de fé e evangelização. Organizada pelo Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte em parceria com o Museu Mineiro, a exposição é uma iniciativa para apresentar a história da igreja particular da capital em seu centenário. O próprio Dom Valmor solicitou que as instituições fizessem alguma programação para que seja levada a evangelização através do feito de cada instituição. A museóloga Rayane Rosário, uma das responsáveis pelo projeto, explica como o espaço foi planejado. O público chegando aqui, ele vai perceber que a linha do tempo, ela já marca essa trajetória toda de um conceito expositivo. E tem a imponência também das vestes, os paramentos litúrgicos dos 4 arcebispos. E fora isso, a gente criou um espaço de liturgia, um espaço mais voltado ao eixo pastoral da Arquidiocese. A ideia da exposição é permitir ao público a oportunidade de contemplar a trajetória centenária da Arquidiocese de Belo Horizonte.
desde 1921 em sua criação até o presente. A gente teve esse trabalho de curadoria das informações, né? E uma das coisas que a gente se pegou mais foi nesses desdobramentos da arquidiocese. Quais foram os bispos que passaram, quais foram os maiores feitos. Para o coordenador do museu, contar a história da Arquidiocese de Belo Horizonte também ajuda a entender a história da capital mineira. Várias dessas figuras eminentes, né, como o próprio Dom Cabral, são muito importantes para contar nossa própria história, né? Boa parte da exposição é composta por painéis com fotos e textos que detalham o itinerário da Arquidiocese. O visitante que chega aqui, ele vai encontrar essa linha do tempo que narra todas as trajetórias da Arquidiocese e todas as suas ramificações. A seleção do acervo exposto conta ainda com peças históricas, entre elas o cálice utilizado por Dom Antônio dos Santos Cabral, primeiro arcebispo de Belo Horizonte. O visitante também poderá ver de perto a âmbula usada pelo Papa João Paulo II em missa campal presidida na cidade em 1980. O destaque de hoje é sobre as mensagens enviadas pelo Ministério da Cidadania às pessoas que não tinham direito de receber o auxílio emergencial e sacaram o benefício. O texto de prestação de contas será enviado via celular com a indicação do valor que precisa ser devolvido. Boa noite. E daqui de São Paulo eu me despeço com uma última notícia bem bacana. Centenas de jovens, adolescentes e crianças carentes de comunidades da capital paulista vão realizar o sonho de ter uma bicicleta neste Natal. A nova edição do projeto Duas Rodas para o Natal foi organizada pelo Instituto Cicloativo do Brasil com o apoio do metrô. O projeto já arrecadou e entregou mais de 1.600 bikes desde o início do projeto em 2014. Que essa iniciativa possa nos inspirar a promover o bem e ajudar quem mais precisa, né? Boa noite para vocês. A gente se vê amanhã cedo, às 9h30, no Canção Nova Notícias, edição da manhã. Reinaldo, Adriana, é com vocês. E voltamos a falar sobre o Monsenhor Jonas Habib, que completa hoje 85 anos de vida. A comunidade Canção Nova celebra o dom da sua vida, da vida do seu fundador. Boa parte da história do sacerdote salesiano esteve e está a serviço da igreja. O sim de Monsenhor Jonas é edificante e gera vocações para uma vida missionária. O desejo de se entregar totalmente ao verdadeiro amor e mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus já vinha brotando no coração do menino Jonas, ainda quando pequeno. Não houve uma época na minha vida em que eu não quis ser padre. Desde que eu me conheço por gente, eu queria ser padre. Interessante, é uma coisa determinante. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Tanto que aos 13 anos ingressou no seminário salesiano na cidade de Lavrinhas, São Paulo. E assim, o jovem paulista de Elias Fausto seguiu o chamado do próprio Cristo. Vai falar por mim, anuncia-me. 85 anos de vida e 50 anos do batismo no Espírito Santo. Uma experiência pessoal com Cristo que tocou a alma de uma nação. No outro dia, eu era outro homem. Eu comecei a rezar de maneira diferente. Eu pegava o ofício divino e eu rezava com gosto, com satisfação. Não é apenas o Senhor derramar o seu Espírito em mim, é ao contrário, é o Senhor me derramar no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é muito maior que eu e muito maior do que todos nós. Nesses anos dedicados à evangelização, uma canção nova surgiu e nela a expressão clara, não dá mais para voltar. É um homem que deixou usar pelo Espírito Santo, não é de hoje não, desde os anos 70, né? Que ele passa essa experiência que ele tem do Espírito Santo. A vida dele é um vinho de Espírito Santo. Mesmo enfrentando um tratamento de mieloma, o desejo de anunciar a palavra está cada vez mais forte no coração do menino Jonas. Ele me falou assim, eu estou percebendo que eu estou cada vez mais livre nas minhas homilias. No domingo,
Ele celebra às 9 horas pelo @cançãonova.com e pelo YouTube. Então ele está muito animado. Ele quer fazer mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Uma vida, uma nação elevada a Deus. Tudo entregue a Ele. Tudo te entreguei, nada me restou. Bom, o Mr. Pentecoste, como é conhecido, ou o jovem padre do abraço e do sorriso encantador, filho de Dom Bosco, ilumina todos ao seu redor, com seu jeito carismático de mostrar que Cristo está vivo, está no meio de nós. Então, o jeito é transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. As juras de amor por ti, meu Deus. Então o Padre Jonas, ele colocou essa Bíblia aqui na mão do Brasil inteiro. Ele ensinou a gente a gostar de ler a Bíblia. Ele tornou fácil, a gente achava que era difícil ler a Bíblia. Ele explicava, a gente ficava maravilhado com as coisas que ele contava da Bíblia. Um pobre homem, mas graças a Deus, grande em Deus, rico em Deus. E tenho certeza disso. Com Deus, eu sou tudo isso e quero ser mais ainda para Deus. Natal é tempo de preparar nossos corações para a chegada do Filho de Deus. Momento providente para o nascimento do menino Jonas, que através de sua vida de oração mostrou a necessidade de buscar primeiro as coisas do alto. Por isso, hoje é dia de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. E nós encerramos nossa edição de hoje com uma merecida homenagem de toda a equipe do Canção Nova Notícias ao Monsenhor Jonas Habib. Afinal, cada pessoa aqui tem uma história de vida, uma participação importante do Padre Jonas Habib. Menino de Elias Fausto, olhos abertos à vida. Na pia batismal, tudo começou. Seguiu obediente ao pai. Enfermidade na vista, venceu. Na estrada de ferro, cresceu. Harmonia musical, floresceu. Ouviu atento a um chamado. Riso fácil, então virou hábito. Jesus, no encontro pessoal, conheceu. Oração em línguas e o dom cresceu. No mar que é Deus, não deu mais para voltar. Andou, cantou, pregou em todo o mundo. Sentiu a força do Espírito Santo fecundo. Aprendeu a adorar sem cessar. Batizar no Santo Espírito e reinflamar. Iniciou tudo com os jovens. Batalhou o bom combate e a Canção Nova nasceu. Feliz aniversário e parabéns, Monsenhor Jonas, pelos 85 anos de vida, feito tudo para todos. Bom, esta homenagem é bem própria do nosso setor. Aqui, todo aniversário tem que ter um acróstico. Sim. Feito pelo Wallace, que eu quero agradecer muito ao Wallace Andrade por ter aceito o desafio de fazer este acróstico tão lindo para o Padre Jonas Habib como nossa homenagem. E a gente reforça aqui os parabéns ao Monsenhor Jonas Habib. Obrigado pelo seu sim, Monsenhor. E assista em instantes, a partir das 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz, com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e logo depois PHN. Acesse o nosso portal noticias.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias fica por aqui. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver